Olá, internautas, dando continuidade à nossa série sobre a Semana da Consciência Negra. Eu estou aqui com João Bosco Borba, ele é presidente da Associação Nacional de Coletivos de Empreendedores Afro-Brasileiros. É isso, João Bosco? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui, a ANSEABRA, que trabalha nos empreendedores afro-brasileiros. É a ANSEABRA, né? A sigla, né? Isso. João Bosco, como que está a organização? Vamos começar pela organização da ANSEABRA. Como é que ela funciona, como que ela se organiza? A ANSEABRA ela é organizada pelos SEABRAs. Os SEABRAs são os coletivos de empresários e empreendedores estaduais. São Paulo, Rio, Minas, Distrito Federal, todos os locais têm entidades e em cima disso tem entidade nacional. Quantos estados estão? Estamos em 9 estados. Né? A ANSEABRA, que ela coordena nacionalmente. É como se fosse uma federação desses coletivos. Exatamente, como fosse assim, temos a Federação da Indústria de Brasília e temos a Confederação Nacional da Indústria. Então a ANSEABRA seria como se fosse uma Confederação Nacional de Empreendedores Afro-Brasileiros. E qual o papel que ela exerce? O papel nosso é estimular, organizar e projetar empreendimentos negros, onde a comunidade negra ela passa a ter um outro papel, ela passa a não ser empregada, que é uma coisa justa, honesta e boa, para ser dona do seu negócio, ter a sua propriedade, começar a ter o seu trabalho como um empreendedor. A maioria dos empreendedores nossos são micro e pequenos empreendedores, né? E nós hoje já temos galgado alguns médio empreendedores a nível nacional. A gente tem notícia da questão das políticas públicas, né, as cotas, por exemplo. Tem notícia que alguns países, como os Estados Unidos, reservou ou ainda reserva cotas para licitações, prestação de serviço público, por exemplo, para empreendedores negros. O Brasil já está próximo de chegar a isso? Não chegou ainda? Como é que funciona? Nós temos várias experiências interessantes. Os Estados Unidos têm uma experiência de como nós vamos inserir, os americanos inserir no mercado do geral. De consumo. De consumo. Para isso nós entendemos que hoje a comunidade negra americana ela é o 9º PIB do planeta. Então só para ver como eles tiveram uma forma de trabalho propriamente dito, de ação, de as coisas desse sentido. E lá eles tiveram incentivos que já começou na libertação dos escravos, onde cada um ganhava um pedaço de terra e um instrumento, né, para trabalho. Uma mula, por exemplo. Uma mula, né, exatamente, nesse sentido. Aqui não. Aqui os negros foram colocados para a rua, depois de quase 4 séculos de escravidão, uma mão na frente e outra atrás, desculpa falar desse jeito, sem nada. É interessante notar, né, João Bosco, que nos Estados Unidos eles tiveram isso, né, um pedaço de terra e uma mula, instrumentos para trabalhar, e que assim, era uma forma de humilhação, inclusive, para eles lá ter recebido isso. E aqui os nossos antepassados não receberam nada, né? Tivemos um brilhante brasileiro, que ele é hoje, até hoje, antes da Olimpíadas, que mudou muito a parte urbana do Rio de Janeiro, ele foi responsável por isso, o André Rebouças, que é um baiano, família dos irmãos Rebouças, que era engenheiro. Negro. E ele é interessante, né? Ele era monarquista. É interessante. Ele não era abolicionista. E ele lutava pela libertação dos escravos. Sim, era abolicionista, mas era monarquista. Tanto que foi embora para Portugal. Porque se linka muito a questão do abolicionismo com o republicanismo. Exatamente isso. Lutador da República, mas ele não... E a partir disso ele montou uma coisa muito interessante na época. Ele achava que os negros deveriam estarem em associações de agricultura. E aí, as cooperativas, as formas de ação, que um dia se chama cooperativa na o associativismo. Por quê? Eles levariam para o Brasil a experiência que eles tiveram de 3 séculos. Não, jogaram fora e trouxeram os imigrantes. Eu não sou contra os imigrantes no Brasil, obviamente que não. Mas isso causou uma estranheza. Eu estive em Porto Alegre a semana passada, eu fui para Novo Hamburgo, eu andei um pouquinho em Porto Alegre, no sul, né? E o sul é um país muito arrumado, né? Aí eu percebi aonde está o racismo. Historicamente, se você pegar o Brasil na década de 30, todos os investimentos do país foi para o sul e sudeste, nada para o nordeste. Onde estava o sul e o sudeste? Os imigrantes. Onde estavam os negros? O norte e nordeste. Então você vê que é um racismo institucional, né?
Aí você vê aquela cidade bacana, que é muito nos orgulha como brasileiros, mas a gente vê que ela estava construída através desse novo modelo de pensamento. Você vai resgatar, o Nordeste foi resgatado agora. Em 2002, pelos 8 anos aí, o governo Lula, aí, até o final do governo Dilma, onde foram investimentos de fato para o Nordeste. Mas a partir disso, você vê que toda a sociedade ela foi desenvolvida pela região Sul e Sudeste. Agora é importante notar também que toda essa política pública que países fizeram não foi uma dádiva para as populações mais carentes, foi uma forma de transformação capitalista e de inserir essas populações também no mercado de consumo. Sim. Você analisa que o governo brasileiro, os governos historicamente, não falando nem dos últimos governos, eles não tiveram essa visão política capitalista, vamos dizer assim, porque muita gente fica falando que a cota é coisa de socialismo, é coisa de comunista, e que isso é uma forma de racismo. Eu queria que você analisasse um pouco essa história. Eu vou voltar um pouquinho atrás, para a gente poder analisar isso aí. Você pega o Brasil República, até 1920, o Brasil vivia da pecuária do sul e vivia pelo café da região do Sudeste. E no qual, o que eles faziam? Eles descontavam os seus títulos lá no Banco Americano, os filhos iam para a Europa, né? A Europa era um grande nome, ou para os Estados Unidos, e a dívida pública brasileira aumentando e não investindo em saúde, educação, desenvolvimento, nesse sentido. Criou-se o quê? Uma elite econômica brasileira com nenhum compromisso com o Brasil. Nenhum compromisso com a solução. Basta ver o que os caras fizeram com a educação, com a saúde. Então, o Brasil era um país ser escravo no início dessas coisas. Aí nós tivemos o governo Getúlio Vargas, que deu o quê? A cidadania ao brasileiro. Tem controvérsias, né? Mas deu o quê? O FGTS, a carteira assinada, 8 horas de emprego, criou a Siderúrgica Nacional, depois do segundo mandato dele, criou-se o desenvolvimento de uma nova política econômica para os empresários, que é o BNDES, né? Desenvolveu a Petrobras, aí vem o governo Juscelino Kubitschek, cria Brasília, regionaliza o Brasil. Imagina se o Brasil tivesse ainda no Rio de Janeiro, não Porto Rico, não no Rio de Janeiro. Se o Brasil estaria que uma miséria total do outro lado e uma miséria total desse lado. E Brasília trouxe que a regionalização do desenvolvimento dessa nova forma de ação. E nós temos duas coisas importantes. Eu lembro que quando veio a crise com o governo Henrique Cardoso, ele falava que o cobertor era muito curto e alguém ia ficar descoberto. E quem fica descoberto? Os negros, os pobres, os nordestinos. Esses ficaram descobertos. Lula falou que o cobertor era curto e nós tínhamos que esticar o máximo alguma possível. Coisa parecida com a PEC 241 hoje? Exatamente isso. Aí o cobertor esticou o cobertor. E aí você construiu um novo modelo. A crítica que se faz, eu vi as pessoas chamarem na rede social, o governo é um governo comunista, o governo Lula é um governo socialista. O governo Lula ele fez o choque do capitalismo, que era para ser feito na década de 60 nesse país. Choque do capitalismo, colocou 45 milhões de pessoas para comprar TV a cabo, carro, nesse sentido. Né? Então o que ele fez foi isso. Ele fez o quê? As pessoas comerem, saírem em restaurantes nesse sentido, as pessoas viajarem de avião. Não tinha lógica. Esse país, eu sempre andei de avião, né? Sempre andei de avião porque eu trabalho. Eu lembro que eu estava numa companhia aérea, tinha um tapete vermelho para você passar. Era algo assim. Parecia que você falasse que ia andar de avião na periferia, parecia que era um ET. Né? E eu tinha uma frase minha, uma frase muito pela pobreza que a gente tinha também. E eu falava assim, eu nunca vou morrer dentro de avião. Não vou andar de avião. Aliás, eu fui castigado de avião toda semana agora, né? Então, espero que não tenha acidente, obviamente. Né? Mas, então isso mostra todo o novo caminho. Uma coisa inatingível para a PEC 241, da população brasileira. Ela tem duas características. Primeiro, a elite brasileira falou, basta. Eu não quero empregada estudando com a minha filha. Eu não quero encontrar o porteiro do meu prédio em Paris. Eu não quero chegar em casa, o meu perfume que eu comprei em Viena, a minha empregada chega com ele. Por quê? E a classe média comprou essa briga, que vai pagar a conta. Né? Que vai pagar a conta, o desemprego, sentido. Porque eles viram que é o seguinte, que eles já estavam perdendo o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é para limpar chão. O
mercado de trabalho de tecnologia. Você pega palavras de pessoas nobres como Antonino Trevisan, da Trevisan Investimentos. Você pega o Dr. Carbonari, ex-dono da Anhanguera, ele falou que os estudantes de cotas do ProUni são os melhores estudantes que tem para o mercado. Isso está na televisão, entrevista para todo mundo, não é novidade isso para ninguém, não é nada que eu estou falando. Aí você faz o seguinte, você tira todos os investimentos sociais, é uma loucura, você joga a população para quê? Para pagar 54% do PIB da dívida pública, quem entra? Os bancos. A grande briga da Dilma não é a Lava Jato, é que ela passou a cobrar a dívida dos bancos. Então, 54% do brasileiro é pagar a dívida dos bancos, que foram acumulados, que não teve o benefício para fazer esse sentido. A PEC é o seguinte, o governo vai escolher se ele vai matar os velhinhos ou se ele vai tirar a merenda escolar das crianças. A PEC é isso. Você pertenceu, como presidente da Seabra, ao chamado Conselhão, que era aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social na época de Lula e Dilma. Sim. Como é que está esse conselho agora? Está funcionando? Você está Ele participando parou ainda? Ele parou, ninguém sabe de nada, não tem informação hoje, agora também agora na internet, mas que vão chamar e tal. E o Conselho, ele tinha um fator fundamental, que ele tinha 30% do PIB nacional e discussão. O que me chama a atenção é que eu nunca vi os empresários discutir esse corte dentro do Conselho. Nunca vi eles discutirem a terceirização dentro do Conselho. Foi só eles terem uma melhor conjuntura política eleitoral, voltaram essa questão de trabalhar 12 horas, mais ou menos nesse sentido. É estranho isso aí. Isso mostra que o pensamento era bem isso. Porque os empresários pensaram o seguinte, eu não gosto desse barbudo não gosto desse pessoal do PT de esquerda. Mas pô, eu vou construir 6 milhões de casas, você dá não sei quantos trilhões de tijolo, não sei quantos trilhões de luz, de lâmpada, de ferro, tudo isso aí. Cimento. Esse negócio é bom, eu vou embora. O Brasil está querendo. Eu vou construir luz para todos, são milhões de quilômetros de fio. Opa! O mercado. Foi só ter uma crise, eles já quiseram tirar tudo. A crise não é brasileira, a crise é mundial. Eu tenho um exemplo, eu estive na Itália 2 anos atrás, eu estava indo embora, um senhor perguntou para mim, um rapaz trabalhava lá na portaria do hotel, ele falou assim para mim que se tinha emprego no Brasil. É difícil, né? Porque eu sou engenheiro, eu menti aqui para trabalhar de porteiro que eu preciso comer. Então a crise chegou na Europa, em todos os setores. E aí você tem um modelo aqui de crescimento nesse sentido. E aí nós temos que ter um... Que é o mesmo crescimento europeu, né? Europeu, né? Que fugiu um pouco do crescimento. Eu acho que teve erros. Eu acho que o subsídio foi demais, que foi feito. Acho que o governo Dilma, ela errou na economia. Eu acho que teve erros na economia. Mas nada que justificasse o que aconteceu. E nada justificasse essa pauta nefasta que eles estão trazendo para nós aqui. Mas o grande problema não é esse, João. O grande problema é que qual o Brasil que eles querem? Eles querem um Brasil parecido ao Brasil da África do Sul, no tempo da apartheid. É um Brasil onde tem uma elite econômica, onde tem os pobres trabalhando e sem nenhuma organização social. O sindical, nada disso. E quando você fala em organização sem nenhuma organização social, você acha que vai vir repressão aos movimentos sociais? A repressão vem porque é o motivo que eles têm nesse sentido para poder trabalhar. Essa é a questão. A população está anestesiada. A população acha que a esquerda é corrupta. Nesse sentido. Né? Hoje saiu agora, está no jornal, que a delação da Odebrecht ela é interessante agora, nesse sentido, que ela vem acoplada com a conta bancária, né, da Suíça. Então, por isso agora já saiu, está na Folha de São Paulo agora, que o Serra indicado 23 milhões. 23 milhões. E não tem o que falar. A mulher do Cunha sacou em, sei lá, bolsa, sapato, sei lá, né, tudo aquilo lá, bilhões aí e está solta. Entendeu? Então você tem um problema da justiça, da mídia, e você tem um problema também da classe política. A classe política ela é muito ruim. Nós vimos na votação do impeachment. Entendeu? Nós temos um outro problema que aí não temos que falar sobre hoje a ligação muito forte das igrejas pentecostais com a política. Ela é muito complicada, do ponto de vista que não é um debate político. O crente não pode, tem que ser deputado, mas estão trazendo uma série de discussões
que pode criar um Estado fundamentalista no Brasil. Entendeu? A eleição do Crivella, no Rio de Janeiro, ela de fato solidifica a ideia de um Estado fundamentalista. De tudo que ele já falou, contra o negro, contra o pobre, né, contra tudo. A história dele está indo no objetivo nesse sentido. Aí você cria que novos modelos de desenvolvimento, modelos de forma de ação. E você cria-se o quê? O debate da democracia. A Polícia Federal não pode abrir, não pode invadir o Senado, como foi invadido a semana passada, que o Teori Vasque denunciou isso ontem, tirou isso aí de sentido. Uma presidente do Supremo não pode falar, eu defendo o juiz custe o que custar. Juiz não erra. Ela parte para o lado corporativista e esquece da função constitucional que ela tem. Sim, mas juiz não erra. Da responsabilidade institucional. E ela não coloca como que a estatura de uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então parece que ali virou uma. Então as instituições brasileiras, elas se perderam no ponto de vista geral. O cara acorda de manhã, ele manda uma medida que é mandar prender o Lula. Quer mandar prender fulano de tal. Se o Lula está errado, tem que prender mesmo. Mas se não está errado, cadê a prova? Entendeu? Você pega você pega o Ministério Público, ele passa a não ter aquela credibilidade, porque ele passa a ser seletivo dentro de um objetivo. Você entendeu? E que é um objetivo político. Né? A teoria do fato, né, que eles falam, que você não tem que ter causa, isso aí é um problema central. Eu posso ter um problema com o porteiro, posso ter um problema com algum morador do meu prédio. Sei lá, eu tive uma discussão boba, não aconteceu isso, graças a Deus, com um procurador. Ele pode mandar me prender. Entendeu? Por quê? Porque ele acha que eu fiz alguma coisa ali. Então, o Brasil ficou um país perigoso do ponto de vista institucional. Então, só a sociedade organizada, correta, os homens de bens, né? Não tem que ser de esquerda, né? Os homens de bens, nós temos que construir de fato uma nação. Nós estamos no caminho de uma nação. A partir disso, você passa a não ter isso aí, é muito complicado. Ok, então essa foi a nossa entrevista com o João Bosco Borba, presidente da ANSEABRA, Associação Nacional de Coletivos de Empreendedores Afro-Brasileiros. E você acessa o site da ANSEABRA no www.anseabranegocios.com.br. Ok? E você acessa o nosso site da Três Poderes Brasil no www.trespoderesbrasil.com.br. Até a próxima.